Todo processo de criar uma mandala, ele começa do zero. Aí eu estou medindo o MDF para poder encontrar o meio dele. Então, como é que eu encontro o meio? Eu marco no compasso, nesse caso é um MDF de 20 centímetros, eu marco no compasso 10 centímetros, e aí com esses 10 centímetros eu vou na bordinha do MDF, isso, ó, é o que eu tô fazendo, e aí eu confiro, às vezes o compasso fecha alguma coisa, ó, ficou muito fora, então tá errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso refazer. Alguma coisa na hora de medir deu errado, ou eu apertei o compasso sem querer. Lá vou eu medir de novo. Apagar o centro que eu já tinha achado. E marcar de novo. Eu estou usando um lápis da Carandache, muito bom. Ele, assim, tem outras opções, mas esse lápis é aquarelável. E são os que eu tenho. Não são baratos, mas funcionam muito bem. Tem outras marcas, eu sempre recomendo que teste outras marcas, porque às vezes esfarela, né? Esfarela e aí estraga a mandala. Em vez dele apagar quando você pinta, ele fica cheio de farelinho. Ele não faz um traço, ele esfarela todo quando você passa por cima da mandala. Então, já feito os círculos, nesse caso eu não vou fazer a marcação com o stencil que eu tenho, porque eu vou usar, eu vou pintar primeiro. O meio eu escolhi um dourado, Metal Colors da Acrylex. Todo cuidado para um pincel chatinho, bem macio, para fazer perfeitamente esses círculos. Não se assustem. No início sai torto, às vezes agora mesmo sai torto e você tem que corrigir. Então, o mais importante é você ter a confiança e escolher o pincel. Esse pincel, ele é da Royal alguma coisa, eu vou procurar para colocar na caixa de informações. Mas qualquer dúvida, vocês também podem me perguntar, porque acaba que é muita coisa. Se vocês repararem, eu estou pintando sobre um MDF. Essa minha mesa, ela é preparada para eu poder pintar. E ela roda. Esse negócio é como se fosse um centro de mesa, quando você põe os pratos e consegue deslizar. Ela roda, mas eu não posso rodar ela nesse momento, porque como eu estou filmando com o celular apoiado nela, o pé do celular, para ele não cair em cima, eu não posso rodar a mesa, né, no caso. Então, eu estou rodando a mandala. Isso, quando você está fazendo pontilhismo, faz muita diferença, porque no pontilhismo, às vezes, você se lasca, né? Porque você vai rodar a mandala e você enfia o dedo na mandala. Eu, que sou extremamente distraída, não preciso de nada para fazer uma borrada e ficar muito brava. Todo trabalho tem que ser feito com atenção, muita atenção, porque senão você vai ter que fazer 10 vezes a mesma coisa. A escolha das cores aí, o dourado, o verde metálico e o bronze, eles vão fazer uma combinação diferente. Quando você faz mandala, você pode usar e deve. Esse centro dourado, ele é um centro que a gente fala um centro de riqueza, né? É um centro de riqueza, de bons fluidos. O verde é uma cor de cura.
a autocura, a cura pela fé em si mesmo. Cada um acredita em alguma coisa, mas o verde, ele é uma cor muito boa para você ter numa mandala, porque ele vai te trazer certamente boas coisas. Então, quando eu posso, eu incluo verde. Eu tenho outras cores favoritas. A minha cor favorita, sempre mais fácil de trabalhar, é o azul. Mas nesse caso, eu resolvi usar o verde, porque a gente precisa se desafiar. Se a gente não se desafiar, você vai fazer um monte de mandala igual, ou qualquer outra coisa que você queira fazer igual. Vocês reparem na consistência dessa tinta. Meus pincéis são todos sintéticos. Eu sou vegetariana e não admitiria ter um material que veio de um sacrifício de um animal. Então, esses meus pincéis são todos sintéticos. Essa tinta, a Metal Colors da Acrylex, ela é bem fluida, ela é muito fácil de trabalhar e você espalha ela bem com tranquilidade, não é aquela tinta empelotada, porque existem vários tipos de tinta. A PVA normalmente é mais líquida e fosca. As acrílicas, normalmente elas são mais brilhantes, elas têm uma característica diferente. No entanto, se você for usar a laca como verniz, a laca brilhante, todas as suas tintas serão brilhantes. Tudo depende de como você quer trabalhar. Nesse caso, eu estou fazendo um incensário. Estou trabalhando num espaço pequeno e eu confesso a vocês que eu sou eu não gosto muito dessa limitação do espaço pequeno. Então, quando eu faço alguma coisa em um espaço pequeno, eu saio um pouco do meu estilo para fazer algo que, né, para mim é completamente diferente. E aí eu gosto de usar nas cores, de usar no tipo de trabalho que eu vou fazer. O incensário é sempre um desafio interessante. E aí vocês vão vendo que essa tinta é muito fácil de espalhar, você não precisa sequer até a falta de água no pincel não faz tanta diferença. Ela não seca tão rápido e ela é fluida, ela é bem boa de trabalhar. Nesse caso aí, eu estou fazendo o segundo círculo e pensando no que eu vou fazer agora, porque eu tenho uma mandala com dourado no meio, verde, e vou terminar com bronze. Cobre, eu acho que é mais cobre do que bronze. Então, eu tô aqui arrancando meus cabelinhos, pensando no que farei. Isso aí que vocês estão vendo, eu catando as coisas, eu queria mostrar na câmera o que eu estava usando. E aí, novamente, tô eu passando a tinta bronze para poder completar o círculo e sem saber se eu vou precisar de uma outra demão ou se vai ser o suficiente essa. Para fazer todos os meus trabalhos, eu gosto que as coisas que saem da minha mão saiam como peças exclusivas. Eu não repito nada, não repito. Sim, por mais que às vezes alguma coisa faça um sucesso incrível, eu não vou repetir. É uma forma mais específica de pensar. E reparem como a tinta flui bem, sem que eu tenha sem que ela esteja empelotada, sem que ela esteja endurecida. Funciona super bem, super fluida. E aí vou para cuidado com a bordinha. Esse pincel é um pincel chato, é um pincel reto. Eu pensei até que o vídeo tinha parado. Eu tô narrando para vocês porque eu gravei com um áudio. Eu estava vendo outra coisa na TV
e aí ficava meio complicado eu deixar para vocês um áudio nada a ver. E queria explicar também o processo. E vocês estão vendo que eu estou terminando esse pedacinho. É uma mandala pequena, quer dizer, é um incensário, na verdade. Ele levou mais ou menos, não vou dizer que levou 20 minutos, porque depois disso vem outras coisas, né? Vem outras. Isso aí é só a pintura da base. Eu deixo normalmente o MDF que tá branco aí é porque eu passei a tinta branca ou porque eu passei um preparado para mandala, que é para botar o MDF como você quer, branquinho. Mas nesse caso aí foi tinta PVA branca que eu passei e acabei fazendo uma série de mandalas para poder, oh meu Deus, incensários, para poder deixar pronto. Até porque eu vou viajar, então eu preciso produzir algumas coisas para deixar aí, para que durante a viagem eu possa ficar tranquila, só administrando as minhas postagens. Então, esse é um processo que e é gostoso, porque cada vez que você pega um MDF, você fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou experimentar essa tinta que dá. Eu gosto também de trabalhar com betume. Betume e aerógrafo. Nossa Senhora, que delícia. Eu vou fazer um com aerógrafo para vocês verem. Eu amo, mas aí eu vou fazendo numa superfície maior, porque é muito legal e é legal de... É um processo, né? É um processo barulhento, mas é um processo divertido. A arte tem que ser divertida, leve e tranquila. Esse pincel chato, ele tá fazendo para mim tudo o que eu preciso maravilhosamente bem. Ele não é grande demais, ele é macio e me permite trabalhar com uma tinta que é muito boa de trabalhar. Muito fácil de trabalhar. Eu normalmente não uso tintas metálicas por uma única questão. Elas refletem a luz e na hora que eu faço a marcação com o lápis aquarelável, eu me lasco toda para ver. Porque como reflete a luz, se fica meio perdido, né? Mas vale a pena a gente arriscar e fazer coisas que a gente nunca fez. E nesse caso, essa é uma coisa que eu nunca fiz. Um incensário com dourado, verde e cobre. Está mais para cobre do que bronze. Oi? É um trabalho Essa é farinha de amêndoa, isso. curto. É um trabalho relativamente fácil de fazer. E vocês podem reparar que quando você está pintando e a tinta está molhada e você quer dar uma outra demão por ansiedade, você se lasca. Porque em vez do pincel depositar a tinta, ele sai arrancando a tinta que está ali embaixo e criando uns buracos. Eu vou... Depois que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não filmei a segunda parte dessa base. Mas se eu não filmei, eu vou colocar no fim do vídeo como ela ficou quando ficou pronta. Desculpa. Mas ela ficou muito bonitinha, melhor do que eu esperava. Então, as minhas batalhas são batalhas que eu não me rendo. A gente segue para outra etapa. Repare, isso é um stencil que eu coloquei em cima, um stencil vazado, que eu vou com um lápis marcando as divisões da mandala. Se eu não me engano, esse stencil tem 18 faixas e
É só uma coisa mais simples. Mas se você não tiver, você pega o transferidor, que é uma régua redonda, e faz esse projeto usando a medida que você quiser. Eu estou usando essa medida pré-pronta, que ó, facilita muito a vida da gente. E eu tenho mania de carregar o MDF para o meu lado, repara. Aí eu vou empurrando ele de volta para o ângulo da câmera. A pessoa realmente não entende o que está fazendo. É ótima. São os primeiros vídeos são sempre menos legais, né? Eu larguei a mandala aí e fui procurar alguma coisa que eu precisava e que provavelmente eu não tinha em mãos. Uma das coisas que eu gosto de usar, ó, a caneta, eu estava procurando a caneta Uniball. Unipaint. Essa caneta é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? E eu tô desenhando de prima sem rascunho. Olha como eu tô corajosa. Essa caneta é maravilhosa simplesmente porque ela é uma caneta a óleo. Ela seca rápido, por incrível que pareça. E como eu uso, vocês viram, eu uso o lápis aquarelável para fazer as marcações. Eu simplesmente preciso apagar as marcações. E para apagar essas marcações, eu não quero apagar o trabalho que eu fiz, eu vou fazendo... com essa caneta, que depois eu apago. O mais importante, vocês veem que, como eu estou usando duas fatias, o meio tá bem óbvio, ele tá marcado ali. Então, você vê que você vai desenhando, é um processo que de prima, eu não gosto muito de fazer assim não, eu gosto muito de desenhar e fazer. E eu prefiro fazer isso com pincel, que eu acho mais maleável. Eu acho que a pétala fica mais bonita. Mas dessa vez eu assumi fazer com a caneta para que fosse mais rápido. Porque aí eu ia ter que ver se a tinta estava na consistência que eu queria. Olha lá, eu estou pegando do início da pétala e vou juntando lá no meio. Do início da pétala e juntando no meio. Eu já uso a pétala que está do lado para fazer uma marcação da altura que eu vou seguir. De vez em quando, claro, a gente dá umas cagadinhas, não tem jeito. Mas, de vez em quando, se você se distrair, e como eu já avisei, eu sou a rainha da distração, lasca tudo, não tenha dúvida. Se eu não estou enganada, eu cometo um erro na hora de fazer essa pétala aí. Ó, tá vendo? Eu cometi um erro. E aí, o que eu vou fazer? Vou transformar esse erro num enfeite. Porque não, assim, eu não vou conseguir voltar atrás. Então, eu transformo o erro num enfeite. É isso que a gente tem que perder o medo. Errou, resolve. Eu parei aí pensando para que lado mesmo eu tinha que cometer meu erro de novo. Então, eu já sei aonde eu tenho que cometer meu erro e lá vou eu repetindo. Agora, se você distrai 1 minuto, você erra. Errou, sempre tem um jeito de consertar. Essa que eu acho que é a boa mágica da mandala, sabe? Errei, eu conserto. Ficou uma flor bonitinha, ficou uma coisa diferente. E aí vamos trabalhar para transformar essa mandalinha numa coisa que você... ela tá bonitinha assim, vazia, simples. Mas eu tenho que inventar alguma coisa porque eu sou muito daquela mandala tem que ser uma coisa complexa. Como esse é um incensário, eu não vou inventar muita moda, porque é uma peça que vai ter que ser eventualmente limpa, porque a cinza vai cair sobre o MDF. E para isso não tem jeito, né?
Então, a gente vai fazendo essas decorações com o cuidado de lembrar sempre que não pode ser uma coisa que que você se perca, né? Então, quando eu termino uma mandala desse tipo, um incensário, Senhor, não vou falar sempre errado. Quando eu termino um incensário, eu faço o quê? Eu invernizo ele com laca. O que eu estou fazendo aí que para mim é muito difícil? Eu pintei a parte de fora, quer dizer, eu pontilhei a parte de fora e vou para a parte de dentro depois. O que é, para mim, um problema, porque eu sou a rainha de encostar a minha mão onde eu não devo. Tanto que eu termino com a mão toda suja e é a vida, é a vida. Eu tô botando os enfeites, vocês veem que eu me toquei, porque na ânsia de consertar o erro, quando você fica muito ansioso, você quer consertar o erro, você quer transformar o erro numa coisa bonita. E aí que foi o meu problema. Eu vou dificultar a minha maneira de trabalhar, o meu acesso, porque eu fui ansiosa. E aí eu tô limpando. Vocês veem, errou, corrige. Não é assustador. Basta ter vontade e ter consciência de que todos os problemas têm solução. E isso a gente tem que levar para a vida. Todos os problemas têm solução. E quando você não encontra a solução, é porque já está solucionado. E lá fui eu puxar a mandala para mim de novo e empurrar de volta. Meu Deus do céu, até eu aprender a fazer isso vai ser um problema. Mas vocês podem reparar que essa mandala pequenininha, ai meu Senhor, um incensário pequenininho, vai se transformando numa coisa bonitinha. E eu tomando cuidado danado para não estragar. E aí, aonde eu vou com esse verde? Meu Deus. O que foi que passou na minha cabeça? Eu acho que eu vou fazer um detalhe de... eu acho que sim. Eu devo fazer um detalhe, porque eu já esqueci, gente. Eu gravei isso quando eu fiz essa mandala no meio da tarde. São 9 horas da noite. Então, por favor, me deem um desconto de ser feliz e caduca. Então, eu estou mostrando um pincel que eu vou usar. Eu depois vou botar na descrição do vídeo as cores. Esse aí é um amarelo limão, que eu tô fazendo, é um pincel longo. Esse pincel que me permite errar e fazer de novo. E olha que tem que ter um cuidado danado para apagar, porque a parte de fora tá pintada. Não tinha que ter feito isso, né? Então, aí eu vou fazer esse arrobinho aí. Como é que eu percebi? Qual foi o problema do pincel nesse primeiro desenho? O pincel estava seco. E com o pincel seco, ele não carrega bem. E ele abre. Esse pincel abre. Então, o que era para fazer um traço fino se torna um negócio muito aberto, muito feio. Principalmente quando você está trabalhando com a ideia de fazer uma arrobinha. Vou chamar de arrobinha, embora seja maior do que uma arroba, mas a ideia é você transformar essa arrobinha num enfeite interessante que ocupe a pétala. Então, é um verde-limão. Eu não lembro a marca dessa tinta, porque eu tenho mania de colocar em potinhos para facilitar o acesso. Essa é uma tinta, eu estou trabalhando com uma tinta PVA, que é uma tinta mais líquida do que a acrílica tradicional. A PVA é uma tinta que tem muita maleabilidade. Eu acabo fazendo uns trabalhos onde eu
Uso também, quando eu vou pintar a superfície e não vou fazer detalhe, a tinta, eu gosto de ter a tinta acrílica, que eu acho que ela fica mais bonita. Mas na hora de fazer os detalhes, você tem que dissolver muito a tinta acrílica. E eu não gosto, até porque tem uma PVA disponível, para que eu vou ficar arrumando para minha cabeça. E aí eu venho com cotonete, porque espalhou muito. Às vezes o pincel ele abre um pouquinho, ele dá uma espalhada, e o santo cotonete, esse cotonete é da última safra dos que eu tinha. Eu uso até não poder mais, mas por conta da questão da ecologia, eu tenho cotonetes hoje que eu uso que são de bambu. Então, é, são mais, eles se decompõem, porque é um material natural. Então, eu tenho evitado ao máximo o plástico, estou acabando com essa última leva, porque a arte não pode gerar morte, né? Então, isso me incomoda demais. O famoso põe e arrasta, ou seja, carrega seu pincel, carrega seu boleador com bastante, enfia ele na tinta bem. Depende de como você quer o comprimento desses, desses dessas gotinhas. Se você quer que ela tenha um comprimento mais longo, deixa o boleador parado sobre o material um pouquinho e depois você arrasta. Você vai conseguir fazer com que a tua gota seja maior. Se para você o tamanho da gota não faz tanta diferença, sai fazendo. Nesse caso, como eu não precisava de muita extensão e estava usando um boleador gordinho, esse boleador gordinho dava conta bem do que eu precisava. E aí eu vou fazer um detalhezinho em dourado. Vou criar duas gotinhas em mais que não sejam tão retinhas, sabe? Elas fazem uma curvinha para acompanhar a, a, a gota branca. Para que isso? São detalhes para não deixar a pétala vazia. Tem outras 1000 formas que, se eu quisesse, inclusive pontilhar essa última pétala, seria bonito também. Mas eu gosto muito de pontilhar no preto, por conta da profundidade. Então, tem um incensário que já está pronto. Eu não sei nem se eu filmei fazendo, talvez tenha filmado. E ele ele vai ficar todo pontilhadinho, ficou bem bonitinho também. E depois, como tudo, eu passo laca nele para poder não estragar à medida que você vai passando pano úmido, porque ninguém merece uma peça suja pela eternidade, né? Agora eu não tenho a menor ideia do que eu fiz. Pelo visto, corri para as montanhas. E eu corri para as montanhas mesmo, né? Porque eu não voltei mais. Voltei. Eu vou fazer um pingo. Eu não gosto de que as coisas fiquem sem finalização. Então, cada um com suas loucuras, né? Essa é a minha. Eu preciso arrematar as coisas. Mas... E aí vai ficando mais bonitinha, mais formadinha. Nessa peça, se eu não estou enganada, eu vou fazer a aplicação, a limpeza e a aplicação da peça. Eu vim com o pano úmido, com a peça já seca. Isso aí já é um outro momento. A peça já está completamente seca. Porque se você passar
com ela molhada vai dar porcaria. Eu tô limpando, como eu usei um lápis mais escuro, quando você passa o pano úmido, ele vai largando ah, a cor dele às vezes. Então você tem que ter um cuidado, você vê que tem que limpar com bastante cuidado. E olha que eu muitas vezes esqueço de fazer a limpeza como deveria. E ou você pinta de novo, depois que passar a laca. Às vezes a laca leva o lápis, mas não é sempre. Então, tem que tomar esse cuidado de ver se está tudo limpinho, tudo certinho. E antes de finalizar o processo, embora a gente sempre fique ansioso para acabar o que está fazendo, a gente tem que ter o cuidado de fazer bem feito. Eu peguei alguns chatons, na verdade nem sei se eu chamaria de chatons. Você vê, eu vou aplicar ele ali. Essa sobra de cola, ela não vai ficar aparente. A hora que secar, ela vai secar bem e não vai sobrar nada. E eu tô colocando chatons verdes, turquesas. Chatons Não, desculpa. Eu tô colocando um chaton verdinho. Bem bonitinho, ele é quadrado. E é muito charmosinho, muito bem feito, de muito boa qualidade. Os chatons, eu achei muito fácil, tanto na Elo 7, que você tem que procurar por qualidade, né? E quando eu vou botar cristal, eu tenho os cristais da LDI, da Swarovski, que eu compro na Beat Shop, que é uma loja excelente para você comprar. Você encontra também na Elo 7, no Mercado Livre. É só procurar por chaton, que aí você vai encontrar vários tipos. Eu gosto, nessas mandalinhas pequenas, nesse caso o incensário, de colocar coisas diferentes que possam animar a mandalinha, porque não deixa de ser uma mandala. E o que eu achei legal nesse processo foi que eu mostrei para vocês que a gente erra, que a gente tem que ter criatividade também para consertar esse erro. E lá vou eu, ó. Eu peguei umas mini pérolas e vou fazer isso que eu tô passando é tinta e vou arrumar as mini pérolas nos seus devidos lugares. Então, eu tô provavelmente procurando bastãozinho para pegar a mini pérola, para ficar mais fácil. Você tem um bastãozinho com uma ponta de cera e com essa ponta de cera você vai pegando os seus chatons e vai colocando ali no lugar que você quer. Eu provavelmente tô catando, eu me lembro que em algum momento eu sumi com um palitinho, e eu acho que como foi a primeira que eu fiz, eu sumi com um raio olha aí o palitinho, eu tava procurando isso aí. É muito estranho, porque eu tô narrando o vídeo em função de não ter feito com o som na hora, porque realmente estava ouvindo a TV, que eu estava acompanhando um noticiário, então não ia querer manter esse tipo de som, que não faz nem sentido em relação à mandala. Então, para enfeitar uma mandala, desde as mini pérolas, você pode usar espelho, pedacinhos de espelho, que ficam charmosésimos, que espelham a energia. Nada de ruim vai ficar ali. Então, eu acho que o espelho, ele dá uma claridade também para mandala, ele incorpora a mandala no ambiente, traz o ambiente para dentro da mandala. E eu não estou falando de botar no espelho, botar um espelhão. São pequenos pedaços de espelho, de alguns tamanhos específicos, que são autocoláveis, que a gente põe.
O que que acontece com a gente na hora de fazer a o envernizamento? A gente precisa ter um cuidado de estar tudo sequinho, porque senão com o pincel você arranca. Essa dica de passar um verniz sobre a pérolazinha, eu acho que foi a Roberta do Tegara que falou, Tegara Studio, que é maravilhoso, ela faz um trabalho único, e se não foi ela, foi a Mina das Artes também, que vale muito, muito, muito a pena seguir, porque tem um trabalho também maravilhoso. Eu sou muito fã de algumas mandaleiras, a Vanessa Casimiro, que também faz uma... Eu gosto das mandalas dela, eu gosto do estilo dela. Você tem muita artista, a Vanessa só tem... Eu acho que a Vanessa é só Instagram. Mas eu gosto muito do estilo da Vanessa, gosto muito do estilo da Amanda e gosto muito do estilo da Roberta. Então, eu não quero ser até indelicada com outras pessoas, mas são pessoas que eu realmente admiro o trabalho. Como, assim, eu tenho várias outras também que eu gosto, mas essas são as principais. E eu tenho certeza que a Dominique também vai vir com mandalas sensacionais, porque é uma pessoa que estuda pra caramba. E, inclusive, hoje é aniversário dela. Então, Domi, parabéns. Muitas felicidades, que eu já dei até, já te liguei. Você vê que tem que ter uma paciência. Eu escolhi, você vê a forma como eu estou passando tinta triangular, cola triangular, eu escolhi fazer o desenho de 3, 2 e 1. Então, são 3 pérolazinhas, embaixo dela 2 e, por último, 1, seguindo o formato que sai do desenho. Então, você vê que eu tenho um formatinho triangular, meio que arremata com um pontinho. Assim, eu vou conectando tudo da melhor maneira que eu posso, porque é esse o meu estilo. Meu estilo, eu comprei um curso da Roberta, da Tegara Studio, comprei o curso da Amanda, e são cursos de pessoas que, para mim, são ultra libertadores. Você vê um estilo, você sabe que pode, você entende aquele estilo, e aí você faz o seu próprio estilo. E isso é o que motiva, pelo menos para mim, é quando uma pessoa me passa o que ela sabe e entende que eu não vou fazer o que ela faz, mas vou pegar dela as coisas que vão criar a minha bagagem e o meu estilo. Porque a cópia vai ser sempre mal feita. Porque você não está criando nada, você nunca vai fazer igual, até porque tem traço. Então, eu sempre sugiro, olhem, vejam, por exemplo, a combinação de cor. Eu gostei dessa combinação de cor, eu vou usar. De que forma? Com o meu estilo próprio. Eu, quando comecei essa mandala, estava profundamente insegura em relação à cor dela, porque eu nunca tinha experimentado fazer uma mandala com essa composição de cores. Eu gostei, achei que ficou legal, achei que ficou delicada. E aí, por último, nessa festa toda, vai ter o meu grand finale, que é Obrigada. O centro feito de resina. Por que grand finale? Porque nenhuma resina que eu vou produzir vai ser igual a outra. Então, nem o centro do incensário você vai encontrar outro igual.